Olá! As considerações ou reflexões estudadas até agora são desdobramentos de um primeiro saber, inicialmente apontado por Paulo Freire como necessário à formação docente, numa perspectiva progressista. Não há discência sem docência. Nesse último encontro sobre o livro Pedagogia da Autonomia, finalizaremos o estudo sobre as qualidades necessárias ao ensino. Para o autor, conforme você estudou na segunda parte, ensinar exige o conhecimento do inacabamento, o reconhecimento de ser condicionado, respeito à autonomia do educando, bom senso, humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores, a apreensão da realidade, alegria e esperança, a convicção de que a mudança é possível e curiosidade. Tenham todos uma ótima aula! Olá! Hoje terminaremos de estudar o livro de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Nesta terceira parte, continuaremos a ver o que ele entende por ensinar. Ensinar é uma especificidade humana. Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Nenhuma autoridade docente se exerce ausente da competência. O professor que não leva a sério sua formação, que não estuda, que não se esforça por estar à altura de sua tarefa, não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe. Que possibilidade de expressar-se, de escrever, vem tendo a minha curiosidade? Uma das qualidades essenciais que a autoridade docente democrática deve revelar em suas relações com as liberdades dos alunos é a segurança em si mesma. Segurança que se expressa na firmeza com quem atua, com que decide, com que respeita as liberdades, com que discute suas próprias posições, com que aceita rever-se. Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Outra qualidade indispensável à autoridade em suas relações com as liberdades é a generosidade. O clima de respeito que nasce de relações justas, sérias, humildes, generosas, em que a autoridade docente e a liberdade dos alunos se assumem eticamente, autentica o caráter formador do espaço pedagógico. A reação negativa ao exercício do comando é tão incompatível com o desempenho da autoridade quanto a sofreguidão pelo mando. A autoridade, coerentemente democrática, fundando-se na certeza da importância, exige de si mesma, exige da liberdade dos educandos para a construção de um clima real de disciplina. Jamais minimiza a liberdade. É com a autonomia penosamente construindo-se que a liberdade vai preenchendo o espaço antes habitado por sua dependência. A autonomia funda-se na responsabilidade que vai sendo assumida. Este é outro saber indispensável à prática docente, o saber da impossibilidade de desunir o ensino dos conteúdos da formação ética dos educandos, de separar prática de teoria, autoridade de liberdade, ignorância de saber, respeito ao professor de respeito aos alunos, ensinar de aprender. A autoridade coerentemente democrática, que reconhece a eticidade de nossa presença no mundo, reconhece também e necessariamente que não se vive a eticidade sem liberdade e não se tem liberdade sem risco. O educando que exercita sua liberdade ficará mais livre na medida em que assume eticamente a responsabilidade de suas ações. Decidir é romper e para isso precisamos correr o risco. Mas, para Freire, a autoridade coerentemente democrática jamais se omite. Recusa-se, de um lado, a silenciar a liberdade dos educandos e rejeita, de outro, a sua supressão do processo de construção de boa disciplina. O papel da autoridade democrática não é
transformando a existência humana num calendário escolar tradicional, marcar as lições da vida para a liberdade, mas, mesmo quando tem um conteúdo programático a propor, o educador precisa deixar claro com seu testemunho que o fundamental no aprendizado do conteúdo é a construção da responsabilidade da liberdade que se assume. Ao concluir esse capítulo, Freire afirma: quanto mais penso sobre a prática educativa, reconhecendo a responsabilidade que ela exige de nós, tanto mais me convenço do dever nosso de lutar no sentido de que ela seja realmente respeitada. O respeito que devemos, como professores, ao educando, dificilmente se cumpre se não somos tratados com dignidade e decência pela administração privada ou pública da educação. Ensinar exige comprometimento. Enquanto educador, tenho que saber que não é possível exercer a atividade do magistério como se nada ocorresse conosco. Não podemos ser professor sem nos colocar diante dos alunos, sem revelar nossa maneira de ser, de pensar politicamente. Portanto, uma das maiores preocupações deve ser aproximar cada vez mais o que dizemos daquilo que fazemos. Devemos estar atentos à leitura que os alunos fazem da nossa atividade com eles. Afinal, o espaço pedagógico é um texto para ser constantemente lido, interpretado, escrito e reescrito. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Como experiência especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo e essa intervenção, além de conhecimento dos conteúdos, bem ou mal ensinados ou aprendidos, implica tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu desmascaramento. Dialética e contraditória, a educação nem é apenas reprodutora, nem é apenas desmascaradora da ideologia dominante. Contudo, ela não é neutra ou indiferente a qualquer dessas hipóteses. Nada nos avanços da ciência e da tecnologia pode legitimar uma ordem desordeira em que só as minorias do poder esbanjam e gozam, enquanto a maioria encontra-se em dificuldade até para sobreviver. Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não ser neutra, minha prática exige de mim uma definição, uma tomada de decisão. Decisão, ruptura, assim como não posso ser professor sem estar capacitado para ensinar certo os conteúdos de minha disciplina. Não posso, por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos. Tão importante quanto o conteúdo é meu testemunho ético ao ensiná-lo. É importante que os alunos percebam o esforço que o professor ou a professora fazem procurando sua coerência. É preciso também que este esforço seja de quando em vez discutido na classe. Há situações em que a conduta da professora pode parecer contraditória aos alunos. Isso se dá quase sempre quando o professor simplesmente exerce sua autoridade na coordenação das atividades na classe, parecendo aos seus alunos que ele exorbitou de seu poder. Às vezes, é o próprio professor que fica em dúvida se ultrapassou o limite de sua autoridade ou não. Ensinar exige liberdade e autoridade. Sem os limites, a liberdade se perverte em licença e a autoridade em autoritarismo. O grande problema é como trabalhar no sentido de fazer possível que a necessidade do limite seja assumida eticamente pela liberdade. Quanto mais criticamente a liberdade assuma o limite necessário, tanto mais autoridade ela tem, eticamente falando, para continuar lutando em seu nome.
Isso porque a liberdade amadurece no confronto com outras liberdades, na defesa de seus direitos em face da autoridade dos pais, do professor, do Estado. É claro que nem sempre a liberdade do adolescente faz a melhor escolha para o amanhã. É preciso que os pais tomem parte das discussões com seus filhos em torno desse amanhã. Mas é preferível reforçar o direito que tem a liberdade de decidir. É decidindo que se aprende a decidir. O foco da discussão de Freire neste capítulo é a especificidade humana da educação como um ato de intervenção. Ele fala em educação como intervenção, ou seja, se refere tanto a quem aspira a mudanças radicais na sociedade, quanto a quem, pelo contrário, reacionariamente pretende imobilizar a história. Estas formas de intervenção, com ênfase mais nuns aspectos ou noutros, nos dividem em nossas opções. Não existe neutralidade. Para que a educação fosse neutra, era preciso que não houvesse discordância nenhuma entre as pessoas com relação aos modos de vida individual e social, com relação ao estilo político a ser posto em prática, aos valores a serem adotados. O que se coloca à educadora e ao educador democrático, consciente da impossibilidade da neutralidade da educação, é forjar em si um saber especial que jamais deve abandonar. Se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a educação pode. Ensinar exige também escutar. Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo como se fôssemos donos da verdade a ser transmitida aos demais, que aprenderemos a escutar. Mas é escutando que aprenderemos a falar com eles. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro fala com ele, mesmo que em certas condições precise falar dele. O educador que escuta aprende a difícil lição de transformar seu discurso, às vezes necessário, ao aluno em uma fala com ele. A desconsideração pela formação integral do ser humano e sua redução a puro treino fortalece a maneira de falar de cima para baixo. Os sistemas de avaliação pedagógica de alunos e professores vêm se assumindo cada vez mais como discursos verticais, de cima para baixo, mas insistindo em passar por democráticos. A questão que se coloca é lutar em favor da compreensão e da prática da avaliação, enquanto instrumento de apreciação do que fazer de sujeitos críticos. Por isso, a avaliação deve colocar-se a serviço da liberdade e não da domesticação. A avaliação em que se estimule ao falar a como caminho para falar com. Uma das tarefas centrais do educador progressista é apoiar o educando para que ele mesmo vença suas dificuldades na compreensão ou na inteligência do objeto, e para que sua curiosidade, compensada pelo êxito da compreensão alcançada, seja mantida, e assim o estímulo a continuar a busca permanente que o processo de conhecer implica. O papel fundamental do professor ou professora ao falar com clareza sobre o objeto é iniciar o aluno a fim de que ele, com os materiais que ofereço, produza a compreensão do objeto em lugar de recebê-la de mim. Ele precisa de se apropriar da inteligência do conteúdo para que a verdadeira relação de comunicação entre mim, como professor, e ele, como aluno, se estabeleça. É por isso que ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender não é memorizar o perfil do conteúdo transferido no discurso vertical do professor. Ensinar e aprender tem a ver
com esforço metodicamente crítico do professor de desvelar a compreensão de algo e com o empenho igualmente crítico do aluno de assumir-se como sujeito da aprendizagem. Todo ensino de conteúdos demanda de quem se acha na posição de aprendiz que a partir de certo momento ele assuma a autoria também do conhecimento do objeto. Para Freire, o professor autoritário que recusa escutar os alunos se fecha a esta aventura criadora. Nega a si mesmo a participação nesse momento de boniteza singular, o da afirmação do educando como sujeito de conhecimento. Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Um dos saberes fundamentais ao professor e professora é o que diz respeito à força da ideologia, uma vez que a ideologia tem a ver diretamente com a ocultação dos fatos, ao mesmo tempo em que nos torna míopes, levando muitos de nós a aceitar docilmente o discurso fatalista neoliberal. Assim, é o discurso da globalização que fala da ética e esconde, porém, que a sua é a ética do mercado e não a ética universal do ser humano pela qual devemos lutar. O discurso fatalista procura disfarçar que a globalização vem verticalizando a pobreza e a miséria de milhões de pessoas. De fato, o progresso científico e tecnológico, tão decantado pelo discurso neoliberal, não respondendo fundamentalmente aos interesses humanos, perde significado. A todo avanço tecnológico deveria corresponder o empenho imediato a qualquer desafio que pusesse em risco a alegria de viver dos homens e mulheres. Esta questão é ética e política e não tecnológica. Assim como não podemos usar a liberdade de fazer coisas, de indagar, de caminhar, de agir, criticar, para esmagar a liberdade dos outros, também não podemos usar os avanços científicos e tecnológicos para esmagar milhares de pessoas. Não se trata de inibir a pesquisa e frear os avanços, mas de colocá-los a serviço dos seres humanos. A aplicação de avanços tecnológicos com o sacrifício de milhares de pessoas é um exemplo a mais de quanto podemos ser transgressores da ética universal do ser humano e o fazemos em favor de uma ética pequena, a do mercado, a do lucro. Como professor, deve estar advertido do poder do discurso ideológico, começando pelo que proclama a morte das ideologias. Na verdade, só ideologicamente posso matar as ideologias. No fundo, a ideologia tem um poder de persuasão indiscutível. O discurso ideológico nos ameaça de anestesiar a mente, de confundir das coisas, dos acontecimentos. Não podemos escutar sem um mínimo de reação crítica discursos como estes. O negro é geneticamente inferior ao branco. É uma pena, mas é isso o que a ciência nos diz. Em defesa de sua honra, o marido matou a mulher. Que poderíamos esperar deles, uns baderneiros, invasores de terra? Você não precisa pensar. Vote em fulano, que pensa por você. No exercício crítico de resistência ao poder da ideologia, vamos gerando certas qualidades que vão virando sabedoria indispensável à prática docente. A necessidade desta resistência crítica, por exemplo, nos predispõe, de um lado, a uma atitude sempre aberta aos demais, aos dados da realidade, de outro, a uma desconfiança metódica que nos impede de tornarmos absolutamente certo de certezas. Para nos resguardar das artimanhas da ideologia, não podemos nem nos fechar aos outros, nem tampouco nos enclausurar no ciclo da nossa verdade. Pelo contrário, o melhor caminho para guardar viva e desperta a capacidade de pensar certo, de ver com acuidade, de ouvir com respeito, por isso de forma exigente, é nos expor às diferenças,
recusar posições dogmáticas em que me admita como proprietário da verdade. A atitude correta é a de quem se encontra em permanente disponibilidade a tocar e a ser tocado, a perguntar e a responder, a concordar e a discordar. Disponibilidade à vida e a seus contratempos. O melhor caminho para guardar viva e desperta a nossa capacidade de pensar certo, de ouvir com respeito, por isso de forma exigente, é nos deixar exposto às diferenças, é recusar posições dogmáticas em que nos admitimos como donos da verdade. Ou seja, para o autor é fundamental estarmos disponíveis aos ensinamentos que nos chegam, aos sinais mais diversos que nos apela ao canto dos pássaros, à chuva que cai, ao riso da inocência ou da disponibilidade permanentemente à vida. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo nas nossas relações com os outros que não fizeram necessariamente as mesmas opções que fizemos, no nível da política, da ética, da estética, da pedagogia. Nem posso conquistá-los, não importa a que custo, nem tampouco posso temer que pretendam conquistar-me. É no respeito às diferenças entre mim e eles ou elas, na coerência entre o que faço e o que digo, que me encontro com eles ou com elas. Não devo poupar oportunidade para testemunhar aos alunos a segurança com que me comporto ao discutir um tema, ao analisar um fato, ao expor minha posição em face de uma decisão governamental. Minha segurança não repousa na falsa suposição de que sei tudo, de que sou o maior. Minha segurança se funda na convicção de que sei algo e de que ignoro algo que se junta à certeza de que posso saber melhor o que já sei e conhecer o que ainda não sei. Para sentir-se seguro, o professor ou professora não precisa se envergonhar por desconhecer algo. Testemunhar a abertura aos outros, a disponibilidade curiosa à vida, a seus desafios, são saberes necessários à prática educativa. Além disso, de acordo com o momento, tomar a própria prática de abertura ao outro como objetivo da reflexão crítica deveria fazer parte da prática docente. Analisar com os educandos a razão ética da abertura, seu fundamento político, sua referência pedagógica, a boniteza que anela como viabilidade do diálogo, assim como a experiência da abertura como experiência fundante do ser inacabado que terminou por se saber inacabado. O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão, em permanente movimento na história. Testemunhar a nossa disponibilidade curiosa à vida, a seus desafios, são saberes necessários à prática educativa. É impossível saber-se inacabado e não se abrir ao mundo e aos outros à procura de explicação, de respostas a múltiplas perguntas. O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica. Ensinar exige querer bem aos educandos. O que dizer, o que esperar de mim, se como professor não me acho tomado pelo saber de que preciso estar aberto ao gosto de querer bem, a coragem de querer bem aos educadores e a própria prática educativa de que participo? Esta abertura ao querer bem não significa, na verdade, que porque professor me obrigo a querer bem. Preciso descartar como falsa a separação radical entre seriedade docente e afetividade. Não é certo, sobretudo do ponto de vista democrático, que serei tão melhor professor quanto mais severo,
mais frio, mais distante e cinzento me ponha nas minhas relações com os alunos, no trato dos objetos cognoscíveis que devo ensinar. A afetividade não se acha separada da cognoscibilidade. A atividade docente, de que a discente não se separa, é uma experiência alegre por natureza. Para Freire, ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. O desrespeito à educação, aos educandos, aos educadores e às educadoras corrói ou deteriora em nós, de um lado, a sensibilidade ou a abertura ao bem-querer da prática educativa, de outro, a alegria necessária ao que fazer docente. A prática educativa é afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico a serviço da mudança ou, lamentavelmente, da permanência do hoje. Mas é preciso que, permanecendo e amorosamente cumprindo o meu dever, não deixe de lutar politicamente por meus direitos e pelo respeito à dignidade de minha tarefa, assim como pelo zelo devido ao espaço pedagógico em que atuo com os meus alunos. Lido com gente e não com coisas, diz Freire, e porque lido com gente, não posso, por mais que me dê prazer, entregar-me à reflexão teórica e crítica em torno da prática docente e discente, e recusar a minha atenção dedicada e amorosa à problemática mais pessoal deste ou daquele aluno ou aluna. Desde que não prejudique o tempo normal da docência, não posso fechar-me a seu sofrimento ou a sua inquietação, porque não sou terapeuta ou assistente social, mas sou gente. O que não posso, por uma questão de ética e de respeito profissional, é pretender passar por terapeuta. Não posso negar a minha condição de gente que se alonga pela minha abertura humana, uma certa dimensão terápica. É a percepção do homem e da mulher como seres programados para aprender e, portanto, para ensinar, conhecer, intervir, que me faz entender a prática educativa como um exercício constante em favor da produção e do desenvolvimento da autonomia de educadores e educadoras. Freire diz estar convencido de que a rigorosidade, a séria disciplina intelectual, o exercício da curiosidade epistemológica não o fazem necessariamente um ser mal amado, arrogante, cheio de si mesmo. Ou, em outras palavras, não é a sua arrogância intelectual a que fala de sua rigorosidade científica. Nem a arrogância é sinal de competência, nem a competência é causa de arrogância. E finaliza: não nego a competência, por outro lado, de certos arrogantes, mas lamento neles a ausência de simplicidade que, não diminuindo em nada seu saber, os faria gente melhor, gente mais gente. Bom, espero que a boniteza das palavras do mestre Paulo Freire tenham trazido alegria e esperança para você, nessa época de tanta desconsideração pelo nosso ofício e, consequentemente, pelos nossos educandos. Um abraço afetuoso para você, mestre educador. Chegou a hora da revisão. Hoje você estudou a última parte do livro Despedindo-se de Paulo Freire. Nesta aula foi abordada uma ideia central na obra do grande pedagogo Paulo Freire. Ensinar é uma especificidade humana e ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Por isso, o professor ou professora que não leva a sério sua formação, que não estuda, que não se esforça por estar à altura na sua tarefa, não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe. Até a próxima aula!